Meus amados irmãos, estou de volta com muita alegria. Quero compartilhar com você mais uma palavra de Deus. No livro de Romanos, no capítulo número 11, versículo número 11 em diante. Muito linda esta palavra, preste muita atenção, Deus vai falar com você. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua queda, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Olha bem, Paulo, ele traz para nós essa palavra é uma palavra maravilhosa quando meditada de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma. Os judeus, porventura, eles tropeçaram para que caíssem. A Bíblia diz que o endurecimento do coração dos judeus veio em parte, para que a salvação alcançasse a plenitude dos gentios. Precisava acontecer isso, foi um trabalhar de Deus. De modo nenhum eles caíssem, tropeçaram e caíram. Não, eles não caíram totalmente. Porque Paulo está falando aqui, de modo nenhum, mas pela sua queda, pela queda dele, veio a salvação aos gentios. Quer dizer, Deus criou essa situação para que o evangelho nos alcançasse e nós pudéssemos conhecer Jesus. Para incitar a emulação. Essa é a sua queda. É a riqueza do mundo, tá vendo? A queda. Os judeus caíram em parte para que o mundo fosse alcançado com esta riqueza maravilhosa que é Cristo Jesus, nosso Senhor, que é a nossa salvação. Se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Entendeu? Quanto mais a sua plenitude. Por isso que Deus falou assim, por isso que a Bíblia diz, o endurecimento deles veio em parte, para que a salvação alcançasse a plenitude dos gentios. Olha bem, e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, porque convosco falo, gentios que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne, a saber, alguns deles, nem todos iam crer, mas Paulo, ele procurava incitar de alguma forma alguns deles, para que eles também pudesse ser salvo, fosse alcançado
pela pregação do evangelho que Paulo pregava, alguns deles. Alguns dos judeus. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Qual será a sua demissão? Senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Nós somos os ramos que estamos produzindo fruto hoje. E esses ramos estão ligados na mesma raiz, na mesma videira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Pelo poder do Evangelho. Graças te dou, Pai, pelo endurecimento em parte do coração dos judeus, para que a salvação alcançasse todos nós gentios, e fomos enxertados neles. E esses ramos que foram enxertados nos judeus, somos nós, que estamos produzindo frutos hoje para o reino de Deus, e pregando a palavra de Deus, defendendo Jesus. E muitos judeus que ouvem a nossa mensagem poderão alcançar também a salvação, porque o evangelho é para todos. Os judeus não estão salvos só porque são judeus. Eles são salvos se eles crêem no Filho de Deus, assim como os gentios também creem. Muitos deles falam, poxa, mas esse povo crê em Deus. São gentios, estão crendo em Deus, e nós, será que estamos? Aí vamos fazer uma reflexão. Entendeu? Primeiro gera aquele ciúmezinho, porque os judeus são ciumentos, eles acham que só eles são merecedores, mas quando eles começam a entender as coisas de Deus, eles voltam-se para a palavra de Deus, examinam com precisão, ou ouvem a palavra de Deus com precisão, e aí eles vão entender que Jesus foi enviado por Deus para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e também os gentios que vierem através da pregação do Evangelho e são enxertados neles, e todos serão salvos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que crêem, né? Serão salvos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que é muito lindo esta palavra, porque ele continua dizendo, porque convosco falo. Está vendo? Primeiro ele falou aqui, esse a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a plenitude dos gentios. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo gentil, Paulo estava dizendo isso, glorificarei o meu ministério, para que se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne, porque Paulo era judeu da tribo de Benjamim. Aí alguém pode falar para mim, mas judeu não é da tribo de Judá? Não, Benjamim, na divisão do reino, quando Deus dispersou as 10 tribos, ficou 2 tribos no Oriente Médio, Judá e Benjamim. E Benjamim foi considerado judeu, porque ficaram lá. Os demais foram dispersos. Então Paulo já entendia isso. Ele estudou sobre a divisão do reino, entendeu sobre isso. Então por isso que ele falou, da minha carne. Porque Paulo também é judeu, da tribo de Benjamim. Entendeu? Porque convosco falo gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma forma posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Quer dizer, Paulo queria que ele fosse salvo, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua demissão, senão a vida eterna?
senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Amém? Se a raiz é santa, nós que somos os ramos também somos. Tá bom? Deus abençoe seu coração. Em nome de Jesus, não deixe de se inscrever no canal, faça seu comentário. Compartilhe esse vídeo, irmão, e me ajude para que o YouTube divulgue mais os meus vídeos, para que eu alcance mais inscritos e essa palavra chegue a outras pessoas, porque o foco aqui é que a palavra alcance vida. Tem alguém aí precisando de ouvir a palavra de Deus, que não vão nas igrejas, entendeu? Às vezes vão nas igrejas, mas ouvem um monte de heresia, o povo só pedindo dinheiro e tanta coisa. Vamos divulgar para que a palavra de Deus alcance essas pessoas. Quem sabe eles vão crer no Filho de Deus, serão salvos, eles e a sua casa. Essa é a verdade. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.